Oi, mulherada, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula 2, onde nós iremos falar sobre rastreamento metabólico e exames laboratoriais. Estamos nessa semana de recomeço, onde a gente vai trabalhar aqui como você vai emagrecer de 10 a 20 quilos. Mas para isso, eu preciso de fato que a gente entenda a raiz do nosso problema, né? Na última aula eu falei um pouquinho, né? Vou fazer um resuminho aqui bem rápido sobre mim, do que eu faço. Sou nutricionista clínica, atuo na área de emagrecimento feminino há 6 anos, é uma paixão que eu tenho e eu já faço isso há bastante tempo, já atendi mais de 1.000 mulheres e vai ser um prazer também poder ajudar vocês nesse período. Mostrei para vocês o que nós iríamos trabalhar nessa semana. Na segunda-feira nós falamos sobre a raiz do problema. Se você ainda não assistiu a aula 1, preciso que você volte, pare aqui essa aula e assista a aula 1 para que você possa entender como você vai realmente recomeçar, entender as raízes que estão por trás do seu ganho de peso, tá? E para você poder baixar o material bônus da aula, você precisa ir lá no meu último post e fazer um comentário que esse material vai ser liberado para você. Hoje nós vamos falar sobre como recuperar a potência da sua tireoide, porque muitas pessoas que apresentam hipotireoidismo têm dificuldade para emagrecer e tem aquelas que não têm nenhuma dificuldade na produção de hormônio, mas mesmo assim têm dificuldade de emagrecer. E pode ser que a sua tireoide esteja cansada. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Nós vamos falar sobre dieta, uma dieta que eu gosto muito, e como acabar com a gordura na barriga. Na sexta-feira, é a nossa aula imperdível, a gente vai falar sobre o jejum intermitente na prática, como você vai executar o jejum intermitente, como acabar com a ansiedade e compulsão sem medicamentos, sem sertralina, sem fluoxetina, de forma natural, e como sair do efeito sanfona e ser magra para sempre. Então, aí eu fiz algumas perguntas para vocês, qual o preço que vocês pagariam por estar acima do peso. Muitas vezes a gente se sente com a autoestima prejudicada, nossa saúde fica ruim, nossos relacionamentos ficam abalados por conta disso, a gente não tem vontade de sair, de se arrumar, a gente não tem ânimo para viver, não tem energia para fazer as atividades diárias do nosso dia. Falei que toda mudança começa com uma decisão, então vocês precisam decidir, se posicionar, realmente falar que vai fazer e fazer até o fim. Falamos sobre os padrões inconscientes que muitas vezes essa é a causa que faz com que a gente não consiga realmente emagrecer e chegar ao nosso objetivo. Falei para vocês que gordura é proteção. Muitas vezes a gente se protege de algo, a gente quer se defender de algo. A gente tem traumas da nossa infância, repetição de padrões inconscientes dos nossos familiares, e isso faz muitas vezes a gente ganhar peso e não conseguir abandonar essa gordura, porque ela é algo que nos protege, é algo inconsciente que a gente tem como um escudo na nossa vida, e a gente só vai conseguir realmente mudar quando a gente entender o nosso porquê, o que de fato a nossa alma deseja, que não é comida. Quando nós estamos ansiosos, nós não queremos comida, nós queremos algo a mais. Só que por não querer parar para se perceber, para ouvir os sentimentos, para entender suas necessidades, você acaba indo para o mais prático, para o mais rápido, que é a comida, tá? Então, para poder mudar, a gente vai ter que parar para olhar para dentro. Então, assim, toda dor curada, ela vira uma força. Então, se hoje você tem uma dor na sua alma, olhe para essa dor, porque ela vai virar a sua força se você realmente encarar ela de frente e ressignificar tudo isso, tá? Falamos sobre a tríade do emagrecimento, é uma tríade que nós vamos trabalhar durante essa semana, que é dieta, mente e treino. Não adianta só fazer dieta, não adianta só treinar e não adianta só trabalhar a mentalidade. Tem que estar tudo junto, tudo muito interligado. E a mudança de mentalidade é o segredo da constância. Você não para de fazer dieta porque você não para de treinar e fazer dieta porque você quer, mas por conta dos seus padrões inconscientes. A sua mente fica ali alimentando pensamentos que te sabotam, que te paralisam, que faz você ficar regredindo sempre, tá? Então, eu falei para vocês darem um primeiro passo, tornar o errado difícil. Algumas mudanças foram sugeridas na primeira aula, então volta lá para você assistir. Não vou repetir aqui para essa aula não ficar extensa, mas só mesmo para a gente recapitular. Na última aula, nós falamos sobre o intestino, sobre a saúde intestinal. Apliquei um questionário com vocês, falei sobre qual é o formato ideal das nossas fezes, que as nossas fezes elas falam muito sobre a nossa digestão, sobre a nossa absorção, e que o ideal é que ela seja 4, né? Que ela saia com facilidade, que ela quase não suje o papel higiênico, porque isso mostra realmente que o nosso corpo está conseguindo fazer todo esse processo de digestão e de absorção.
tá? E de excreção também, que é as fezes. Fizemos uma análise da permeabilidade intestinal para saber como que estaria o seu intestino e no final nós fizemos o diagnóstico com a interpretação. Hoje nós teremos mais uma análise, tá? Que vai ser um rastreamento metabólico. Você vai precisar também de papel e de caneta para que você consiga realmente contabilizar e fazer o seu rastreamento aí do outro lado. Mas antes da gente fazer o nosso rastreamento, eu vou falar sobre os exames, tá? A gente vai começar falando sobre a tireoide. A nossa tireoide, ela está localizada aqui nessa região e ela é responsável por produzir hormônios tireoidianos, por exemplo, T4 e T3. Uma vez que, então o TSH, ele é um hormônio que estimula, fala assim, ô tireoide, libera aí T4, e aí ele é responsável por dar esse comando para a nossa tireoide. Sendo que quando a pessoa ela tem o hipotireoidismo, o que acontece? A tireoide, ou o TSH, fica falando, tireoide produz T4, tireoide produz T4, e a tireoide não produz. Então, quanto maior o TSH, pior. Guardem isso, tá? Significa que a sua tireoide não está respondendo, não está atendendo ao comando do TSH, tá? Então, o que acontece quando a pessoa tem um hipotireoidismo? Ela vai no endócrino e vai lá e passa um hormônio para ela tomar, porque já que a tireoide não está produzindo esse hormônio ele é muito importante para a função do corpo, a gente tem que dar fora, de fora para dentro. Então, a gente toma um remédio para poder resolver. Uma vez que o meu corpo não produz o hormônio e eu dou o hormônio por meio de comprimido, resolvi o problema, certo? Nem sempre. O que acontece com muitas mulheres que, apesar de tomar a levotiroxina, de tomar o hormônio, elas ainda continuam com dificuldade de emagrecer, ainda continuam cansadas, ainda continuam com cabelo fraco, ainda continuam com vários sintomas do hipotiroidismo. Isso acontece porque, para agir, o nosso corpo ele produz o T4 ou a gente dá o T4 na forma de comprimido. Sendo que o que o nosso corpo usa não é o T4. Não é o T4. O que o nosso corpo usa é o T3. Então, o corpo, a gente produz o T4 e no corpo a gente transforma o T4 em T3, que é a forma ativa. Então, tanto você produzindo ou você dando por meio de comprimido, você precisa converter. Você precisa transformar o T4, que é a forma inativa, no T3, que é a forma ativa, que é a forma que o seu corpo vai aproveitar. A grande questão, meninas, é que para que ocorra essa conversão de T4 em T3, é preciso ter vitaminas, nutrientes, minerais importantes, que é o zinco, o selênio, o ferro, o iodo. São nutrientes importantes nesse processo de conversão que acontece no fígado e nos rins. Então, o T4 ele é transformado em T3 no fígado e nos rins. Agora, detalhes importantes. Se eu não tenho intestino saudável, eu consigo absorver da minha alimentação zinco, selênio, ferro e iodo? Não. Isso já é um ponto. Outro ponto. Se eu não tenho um fígado saudável, se eu tenho um fígado gorduroso, se eu tenho um fígado sobrecarregado, será que eu vou conseguir realmente fazer com que essa conversão de T4 em T3 aconteça de forma eficiente? Também não. Então, assim, não é só você tomar o hormônio, não é só você tomar um remédio. Você precisa também criar um ambiente favorável para que essa conversão aconteça, para que o T4 se transforme em T3, para que os nutrientes eles sejam absorvidos, para que eles sejam disponíveis para você poder usar, não só para a função tireoidiana, mas para as outras funções do nosso corpo. Então, muitas vezes, o que eu mais pego no consultório ou nas alunas dos programas é que, às vezes, elas não têm uma dificuldade de produzir o hormônio, mas elas têm dificuldade de converter. E às vezes a pessoa tem dificuldade de produzir e dificuldade de converter também. Aí já há dois problemas. Então, não vai adiantar, muitas vezes, só tomar o hormônio. Eu vou ter que melhorar minha parte nutricional também. Minha parte intestinal, minha parte hepática. Tá?
que a gente consiga emagrecer de verdade. Eu entendo que esse assunto ele é um pouco complexo e vocês não precisam saber disso. Essa informação é justamente para trazer um esclarecimento para vocês que é muito mais complexo do que parece. Não é só te dar uma dieta e falar assim, vai lá fulana, faz a dieta, beijo, tchau. Não, eu preciso entender o que está por trás da sua dificuldade de emagrecimento, da sua dificuldade de diminuir gordura do corpo. Porque a tireoide, ela controla o seu metabolismo ali. Se ela não está funcionando bem, como que as coisas vão funcionar bem? Não tem como, tá? Não tem como. Um outro exame que é muito comum da gente observar, né, que geralmente as pessoas pedem, é o hemograma. Então aqui a gente pode ver que a gente tem uma hemoglobina baixíssima. A gente vai ver que essa mulher, ela tá com uma deficiência de ferro, ela tá com uma anemia ali. Ela tem os leucócitos altos, que mostra estresse, inflamação, infecção bacteriana. Então, ela tem um eosinófilo muito alto, tem que tomar remédio de verme, tem que desparasitar. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam com uma vontade doce absurda, uma fome absurda, porque tá com verme. Então, não vai adiantar eu ficar dando coisas, suplementos, tomando remédio para emagrecer e a pessoa não emagrece. Por quê? Porque o remédio é ruim? Não, porque não tá tratando a raiz do problema da pessoa. Que ela tá em parasita, ela tá inflamada, ela tá estressada, ela tá anêmica. E, eu tô muito cansada, vou tomar uma cafeína, vou ficar à base de cafezinho o dia todo. Vai resolver? Não vai, porque o problema não é esse, não é falta de cafeína, é anemia. Enquanto não for tratada a anemia, não vai resolver. E não é só dar ferro, tem que suplementar os outros nutrientes que participam da produção de hemácias. São os glóbulos vermelhos, que é a B9, que é a B12 e o ferro. Vocês entendem que é muito mais profundo? Aqui, ó, vocês podem observar, antes de passar, a B12 dessa paciente, 219. O valor ótimo que a gente usa para B12 é acima de 500. Como que essa pessoa vai ter disposição com uma B12 baixa? Provavelmente essa pessoa não tem memória suficiente, fica esquecendo de tudo, não tem disposição, não tem um sono reparador. A B12 influencia em tudo isso, tá? Então, eu te desafio a ir lá nos seus exames, pegar os seus exames e ver quais foram os valores que deu nos seus exames. Porque ele vai falar exatamente aquilo que está acontecendo com você. Então, tem um outro exame que eu gosto muito, que é o Gama GT, que fala sobre o fígado, né? Então, quanto maior esse resultado, pior. Vocês vão reparar, gente, que 27 ainda está dentro do valor de referência. Porque ele está falando, de acordo com o laboratório, que o ideal é inferior a 38. Sendo que a gente não quer ficar dentro do valor de referência, a gente quer ficar no valor ótimo. Vocês concordam comigo que de 1 a 30, a pessoa que tem 1 é diferente da pessoa que tem 30, 29? A pessoa que tem 2 é diferente da pessoa que tem 29? Por mais que o valor de referência seja de 1 a 30. Está dentro do valor de referência, mas não está dentro do valor ótimo. Eu quero que essa gama GT seja 10, seja 15, não 27, perto do 38. Então, quando a mulher tem uma sobrecarga hepática, ela acorda inchada, ela sente gosto metálico na boca, ela passa mal com cheiro de tinta, gasolina, produto de limpeza, ela sente muita dor de cabeça, muita fadiga, muito cansaço. O fígado está sobrecarregado. Então, vai respingar isso no corpo dessa pessoa, tá? Então, assim, um outro exame que eu gosto muito é hemoglobina glicada. Essa pessoa aqui, ó, ela já tá sendo considerada diabética. A hemoglobina tá 7,9. A gente quer 5,7 até. Já tá 7,9. Então, ela tem aqui uma diabetes, ela tem uma resistência à insulina, porque antes da gente ter diabetes, a gente se tornou resistente à insulina. Por que a gente se torna resistente à insulina? É aquela pessoa que fica beliscando o tempo todo um bolinho, um biscoitinho, um chocolate. Aí o tempo todo a sua glicose ela fica subindo no seu sangue.
Só que não pode ter glicose alta no sangue. Aí a insulina, o pâncreas tem que falar assim, meu Deus, tem que mandar mais insulina porque tem glicose circulante, então não posso deixar. Não posso deixar além. Então o que acontece? A insulina pega essa glicose e coloca para dentro da célula. Só que se fizer isso toda hora, se alguém ficar nos chamando toda hora, a gente fica irritada, não fica? Irritada. Toda hora me chama, toda hora me chama, toda hora me chama. E é isso que acontece. A gente fica chamando a insulina toda hora. Chega uma hora que a insulina pega a pilha. Só para vocês entenderem. E não tá respondendo mais ao chamado. E aí você fica resistente. Você para de responder. Para de colocar a sua glicose para dentro da célula. Aí a glicose fica alta na corrente sanguínea. E aí você fica o quê? Diabético. Entendeu? Só que aí, ó, você fica prejudicada do seu emagrecimento. Porque quando a gente tem resistência à insulina, a gente prejudica o seu emagrecimento. E aí você fica, sabe? Essa hemoglobina glicada é uma hemoglobina que glica nas proteínas. E isso é resultado de quê? De excesso de açúcar no sangue, de poluição, de estresse, de uso de telas. Aí aquela pessoa que tem 20 anos parece ter 30, porque a pele tá feia, enrugada, cheia de linhas de expressão. Então, açúcar, excesso de açúcar, envelhece. Envelhece. Acreditam? Então, olha só. Outra vitamina. Vitamina D. O ideal é que essa vitamina D esteja acima de 40. Essa paciente está com 24 de vitamina D. Ferritina, a partir de 70. Essa pessoa está com 3. Como... E ferritina, gente, fala sobre os estoques de ferro, né? O estoque de ferro dessa pessoa tá baixíssimo, tá lá embaixo. Como que essa pessoa tá tendo energia e disposição? Provavelmente a unha tá fraca, o cabelo tá caindo, o corpo tá se arrastando. Como que essa pessoa vai conseguir realmente ter disposição para fazer atividade física, para fazer alguma coisa? Como que o fígado vai funcionar bem? Porque o fígado precisa de ferro. Como que o fígado vai fazer limpeza lá do processo que ele faz se essa pessoa tá com deficiência de ferro? Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Então, para a gente poder ter resultado de verdade, a gente precisa ir na causa. Aqui a gente pode ver aqui, ó, o lipidograma, o colesterol tá bom e o LDL também tá bom. Então, apesar da pessoa ter dificuldade na parte lá do açúcar, né, do carboidrato, por ter uma hemoglobina alta, tudo mais, ela tem a parte de cardiovascular boa, né, a parte de colesterol bom. Como que eu iria resolver o problema dessa paciente? A partir da análise desses exames? Primeiro, eu iria passar um ômega para ela, porque o ômega é um anti-inflamatório, é um antioxidante. Porque se ela tem resistência à insulina, ela tem inflamação ali. Então, eu preciso realmente diminuir a inflamação dessa mulher. Então, eu iria suplementar o ômega. 2 cápsulas antes do almoço e do jantar. Lembrando que essa suplementação não é para você repetir, porque essa não é a sua realidade. Você vai ter na sexta-feira a oportunidade de entrar no programa por uma oportunidade única e ter acesso a essa suplementação para você. Uma suplementação personalizada. Algo para você. Eu nunca repito formulação, porque cada paciente é um. Então, se você tomar isso daqui, pode ser bom para você? Pode. Mas pode não resolver? Pode também. Porque tem que ser feita uma análise profunda do que você realmente precisa. Eu iria também otimizar a conversão tireoidiana dessa mulher. Porque se ela tem hipotireoidismo, ela já toma o hormônio, né? Levotiroxina, uma coisa assim. Eu preciso dar os nutrientes que estão envolvidos nessa conversão. Que seriam magnésio, zinco, selênio, cobre, tá? Então, fecharia também repondo o ferro do corpo dessa mulher, colocando vitamina C para aumentar a absorção desse ferro, colocando ácido fólico, que já é na formativa, colocando vitamina B12 já na formativa, porque ela precisa suplementar B12,
né? A B12 está baixa, a gente viu lá. Então, já tudo na formativa, porque se a pessoa tem dificuldade na conversão, já está na formativa. E também iria repor as vitaminas lipossolúveis, que dependem de gordura para serem absorvidas. Junto ali eu coloquei a vitamina D, vitamina A, vitamina E, coenzima Q10, que é ótimo para energia e disposição. Tudo com dosagens personalizadas. E é tudo isso que vocês vão ter dentro do programa. Um tratamento diferente. Vocês vão... Gente, todos os programas de emagrecimento que vocês veem por aí são aulas gravadas que vocês têm que assistir e emagrecer por conta de vocês. Muitas vezes eu não consegue sozinha. Dá vontade de desistir. Só que ninguém tá ali para te dar aquele suporte, segurar pela mão. Você não tem acesso ao profissional abertamente. E dentro do programa você vai ter, além de aulas gravadas, aulas ao vivo, suplementação personalizada, tudo personalizado. Tudo personalizado. Além de você trabalhar a mudança de mentalidade, que é algo também que não acontece em nenhum outro programa. Para você trabalhar a sua mentalidade, tem que comprar um programa de mentalidade, não dentro da parte do emagrecimento. Então, o código secreto, ele é completo. Ele foi feito para você e por você, entendendo que você não tem só demandas metabólicas, nutricionais, mas também demandas emocionais para serem consideradas, bioquímicas. Então, tudo isso vai ser contemplado. Agora, eu só posso ajudar quem quer ser ajudada. Eu só posso realmente acessar a vida das pessoas que me deixam entrar. Mas se a gente não decidir, que entra lá a primeira aula, se a gente deixar que o nosso inconsciente domine a nossa vida, a gente vai continuar deixando para depois. Ah, depois eu faço, agora não dá. Eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir. Né? E agora a gente vai para a parte de rastreamento. Eu preciso que você pegue aí um papel, uma caneta para você começar a usar a pontuação para você descobrir como que tá o seu metabolismo. Então, assim, você vai reparar que a gente vai trabalhar em várias partes do nosso corpo, né? Cabeça, olhos, pulmão, ouvido, intestino, para você ver que quando algo não está bem, quando algo na sua alimentação não está legal, vai manifestar em alguma parte do seu corpo. Então, a alimentação influencia em todas as áreas do nosso corpo. Não adianta achar que não vai impactar, porque vai. Então, olha só, quero que vocês entendam. A escalinha dos pontos, para você conseguir realmente ter um diagnóstico bom seu, tá? Que é assim, o 0, gente, representa que você nunca teve esse sintoma. Então é 0, nunca tive. O 1 já aconteceu uma vez, mas logo assim foi embora, não foi severo. O 2, ocasionalmente você tem. E o efeito foi severo. Quando tem, é forte. O 3, frequentemente tem, mas não é muito forte o sintoma. O 4, eu frequentemente tenho e sempre é muito severo, tá? Entendem, pessoal? Então, vocês vão definir assim. Quanto maior o número, mais frequente é o sintoma na sua vida, ok? Então, vamos lá. Na parte da cabeça, sente dor de cabeça? 0, de 1 a 4. 0 eu nunca tive. 4 eu sempre tenho. Tá? Sensação de desmaio. Tonturas. Insônia. Coloca na frente. Para você ter acesso a esse material, eu vou colocar lá no grupo, tá? Vou colocar no grupo material para você ter acesso. Para você conseguir fazer com calma também, caso você não queira fazer aqui agora. Olhos, parte dos olhos. Fica lacrimejando o olho o tempo todo, fica coçando o olho o tempo todo. Inchaço, olhos vermelhos ou com cílios colando, acordar com cílios colando.
Bolsas ou orelhas embaixo dos olhos. Olha aqui, ó. Aquelas pessoas que ficam com essa parte muito inchada. Isso é reflexo de alimentação. Seu corpo não está se adaptando com algum alimento que você come. Tá? Visão borrada. Coloca aí. 0, 1, 2, 3 ou 4. Ouvidos. Coceira no ouvido sem parar. Dor de ouvido constante. Infecção auditiva. Isso é 0, 1, 2. Tem gente que vive com o ouvido inflamado, gente. Retirada de fluidos purulentos do ouvido. Zumbido ou perda de audição. Quanto maior o número, maior o sintoma na sua vida. Vamos lá, nariz. Vive com o nariz entupido. Problemas no seio nasal, sinusite, rinite, tudo isso. Todos os ites da parte respiratória. Corrimento nasal, espirros, lacrimejando, coceira nos olhos. Tudo junto. Aquela pessoa que acorda quando tá com a rinite atacada e o nariz fica entupido, aí coça o ouvido e aquela coisa toda. Ataques de espirros. Gente, eu já tive uma época da minha vida que eu acordava de manhã e tinha uns 50 espirros. Espirrava um atrás do outro sem parar. Isso é também alimentação. Excessiva formação de muco no nariz. Vive com aquela coisa escorrendo. A alimentação também. Boca e garganta. Tosse crônica. Fica tossindo sem parar. Frequente necessidade de limpar a garganta. Aquela coceira na garganta. Que fica assim, ó, fazendo aquele barulhinho, sabe? Coceira na garganta. Isso é alimentação também. Dor de garganta, rouquidão, perda de voz. Língua, gengivas, lábios inchados e doloridos. Aftas constantes. Coloca na frente do sintoma o seu número. Depois a gente vai contar. Pele. Acne. Mulher adulta com acne tá errado. Mulher adulta com acne tá errado. Você tem 30, 40 anos, tem acne ainda. Tá errado. Feridas que coçam. Pele seca. Perda de cabelo. Vermelhidão. Suor excessivo. Tudo isso, ó, sinal de alimentação ruim. Tem algum alimento que você está comendo que não está te fazendo bem. Coração. Batidas irregulares ou falhando. Batidas rápidas demais. Dor no peito. Vamos lá, pulmão. Congestão no peito. Asma, bronquite. Pouco fôlego. Dificuldade de respirar. Coloca na frente o seu ponto pra gente depois somar. Intestino, né? Trato digestivo, que vai desde a boca até o ânus. Isso tudo é o trato digestivo. Náuseas, vômitos, fica aquela pessoa que acorda enjoada, sobrecarga hepática. Já acorda enjoada, tipo assim, aquela sensação de ressaca, só que você não bebe, nunca bebeu, fica aquela sensação de ressaca. Fígado. Diarreia constante. Diarreia constante não é normal. Tá? Constipação, prisão de ventre. Sente inchado com o abdômen distendido, ó, o tempo todo. Já acorda com o abdômen inchado, ou no final do dia que ele fica inchado. Arrotos ou gases intestinais, vive arrotando, vive com gases. Azia constante. Dor estomacal ou intestinal, quando aperta a barriga dói. Se você não se atentar para os sinais que o seu corpo está dando, você vai continuar do jeito que está. E você não tem a obrigação, meninas, de saber resolver esses problemas. Por isso que eu tô mostrando para vocês para vocês identificarem o problema e falar assim, realmente preciso de ajuda. E por isso que eu tô aqui. A partir do momento que vocês entendem que precisam de ajuda, eu posso ajudar vocês. Mas quando vocês ficam acreditando que vocês podem se resolver por vocês mesmas, como que eu vou ajudar? Não consigo. Parte de articulação de músculo. Dores articulares.
tudo dói, tudo parece que tá tudo inflamado, dolorido. A alimentação, o glúten faz muito isso, leite faz muito isso. Artrite, artrose, rigidez ou limitação dos movimentos, dores musculares, com o corpo todo dolorido, parece que treinou, sensação de fraqueza ou cansaço, energia e atividade, fadiga, moleza, isso que a maioria tem, né? Apatia, letargia, hiperatividade também é uma manifestação de alimentação ruim. Açúcar, excesso de açúcar deixa a gente muito hiperativo, agitado, agressivo. Dificuldade de descansar e relaxar, gente. Cortisol alto, não dorme, fica na cama deitado, o sono não vem, roda para um lado, roda para o outro, vai ver 3 horas da manhã e não dormiu ainda. Estresse, cortisol alto, excesso de açúcar traz isso. Esse é o último ponto para a gente poder fazer o diagnóstico, para a gente encerrar. Memória ruim, esquece tudo, confusão mental, não consegue compreender as coisas, não consegue raciocinar bem. Concentração ruim, não consegue se concentrar. Fraca coordenação motora, dificuldade de tomar decisão. Fala com repetições de sons ou palavras. Com várias pausas involuntárias, você está falando, esquece que ia falar no meio da fala. O que eu ia falar? Pronúncia de palavras indistinta, confusa. Problemas de aprendizagem. Isso tudo, gente, é deficiência nutricional. É o seu corpo falando, tem coisa errada. Cuida de você. Olha pra você. Emoções. Às vezes tá aí, tomando remédio pra depressão. Só que o seu problema não é... Aí você fica dependente do remédio. Só mudar a sua alimentação, seu estilo de vida, você resolve. Mudança de humor, mau humor matinal. Eu tinha muito isso. Eu acordava rabugenta, com a cara fechada. Não fala comigo. A alimentação traz isso. Ansiedade, medo, nervosismo, raiva, irritabilidade, agressividade, depressão. Tudo isso, gente, coloca na frente. Se é muito presente, é 4. Se é pouco presente, é 1, 2. Se não existe na sua vida, é 0. Fica frequentemente doente. Fica com frequente urgente vontade de urinar. Coceira na genital, corrimento, quem tem candidíase aí, mau cheiro. Você acha que ter mau cheiro é normal? Não é normal. Não é normal. Tem alguma coisa errada na sua alimentação, no seu estilo de vida. Edema, inchaço de pés, de perna, de mão, a aliança fica agarrando. Já tem que botar os pés pra cima à noite. E aí você vai somar todos esses pontos para você saber qual é o seu resultado. A partir de 40 pontos, você tem absoluta certeza que existe alguma hipersensibilidade alimentar. Seu corpo, do alimento ou do ambiente. Então, tem alguma coisa na sua alimentação ou no seu ambiente que está agredindo o seu corpo. Esse diagnóstico é importante para isso. Menos de 20 pontos, menor chance de você ser uma pessoa saudável. Que eu duvido que as mulheres que estejam aqui, poucas terão menos que 20 pontos. Poucas. Então, assim, gente, essa era a aula de hoje. Para a gente poder fazer o quê? Um diagnóstico. Para que a gente pudesse realmente entender que a gente precisa. Nosso material bônus, eu vou colocar lá um modelo de dieta para vocês fazerem, tá? Que vai ser uma dieta mais low carb, mais cetogênica, que é uma dieta para a gente poder secar, tirar um pouco do açúcar, tirar um pouco da inflamação, reduzir um pouco do estresse, tá? Vou colocar também lá uma sugestão de suplemento para reduzir o cortisol, porque excesso de gordura abdominal contribui para a resistência à insulina. Enquanto não tratar a resistência à insulina, a gente não vai conseguir realmente emagrecer. Então, vou colocar lá 2 suplementos para reduzir a resistência à insulina, para também tratar estresse.
que vocês podem comprar na internet, pode comprar em farmácia de manipulação. Só que nada que eu vou colocar ali é personalizado, porque eu preciso realmente fazer um diagnóstico para entender o que vocês precisam, olhar os exames, cruzar os dados dos exames. Tudo isso é feito dentro do programa. Não consigo em uma aula fazer um diagnóstico de todas ou contemplar todas. O programa vai ser para aquelas que estiverem comprometidas e decididas a fazer algo por elas mesmas. Então, assim, eu quero que fique comigo só mesmo as comprometidas, não as curiosas, porque tem um monte de gente curiosa. Ah, eu vou entrar de graça? Deixa eu entrar. Só que, para que você possa acessar algo de qualidade, de valor e que realmente gere uma transformação na sua vida, você precisa se comprometer. E você vai ter essa oportunidade de fazer isso na sexta-feira, de se comprometer. Se comprometer em fazer algo por você. De mudar a sua condição, entender que você precisa tratar a raiz do problema e não só ficar remediando as coisas. Tomando um energético, tomando um estimulante, fazendo a dieta da vizinha, da prima, da conhecida, mas fazendo algo feito para você, sob medida, tá? Então, assim, peguem o material bônus, pegue a dieta, faça, tá? Tô entregando para vocês de presente. De presente. De presente. Algo que eu realmente cobro, eu tô entregando. É claro que não vai estar personalizado, mas já é um começo para você poder começar a dar um up na sua vida. Na primeira semana você vai sentir diferente, vai sentir alguns impactos, vai sentir porque você está se adaptando. É tudo muito novo. Mas hábito se constrói com perseverança. E a gente sabe que adulto não faz o que tem vontade, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Não é verdade? Adulto faz o que precisa ser feito. E eu sei que aqui tem mulheres adultas que querem realmente melhorar, recomeçar de onde pararam, mas recomeçar do jeito certo, com acompanhamento, porque é isso que vai fazer vocês irem para um próximo nível. Um acompanhamento que realmente gera transformação e que trata a raiz do problema de vocês. O meu compromisso é ser a última nutricionista da vida de vocês, porque talvez já passou por várias. Ah, já fui na Bambambam na minha cidade, Thaís, e não me resolveu. Por quê? Porque não tratou a raiz do problema. Enquanto não tratar a raiz do problema, você vai continuar correndo atrás do vento. E fazendo investimentos que não trazem retorno para você. Mas, se você é uma mulher inteligente, na sexta-feira você vai aproveitar a oportunidade de entrar no programa e de ter acesso a uma avaliação personalizada do seu exame. Se não tiver exame, eu vou solicitar. Se já tiver, você vai me mandar, eu já vou avaliar. E toda a conduta vai ser construída por etapas. Vai ter etapa 1, vai ter etapa 2, vai ter etapa 3. Porque para que você não fique sobrecarregada, para que você dê conta do que está sendo proposto para você. Porque esse é o objetivo. Você dá conta, você não ficar perdida, você não ficar sem direcionamento. Mas se você conseguir perceber assim, poxa, etapa 1 a gente vai trabalhar isso, etapa 2 vai trabalhar isso, etapa 3 isso. Que legal, eu estou entendendo o meu tratamento. Agora vai funcionar. Porque da outra vez que eu fui, foi tudo de uma vez só, eu não consegui dar conta. Porque tem vida corrida, tem filhos, tem casa, tem trabalho. Então, dentro do programa, a gente vai trabalhar um processo com vocês. Vamos diagnosticar, vamos aplicar, vamos acompanhar, vamos reavaliar. Para que você tenha realmente transformação. Para que você realmente recomece do jeito certo. Combinado? Então, só para recapitular, vou colocar no grupo o material de resumo dessa aula para vocês fazerem. No final do material vai ter uma dieta e sugestão de suplementação para você já começar a praticar, tá? Já começar a ter resultado. Tudo bem? E é isso, meu povo. Se você não assistiu a aula 1, vai lá e assiste, porque senão não vai fazer sentido para você, tá? Um beijo. Tchau.